Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cristo em Nós, um lugar reservado para buscarmos juntos mais intimidade com Deus, vivermos a essência da verdadeira adoração, glorificar Cristo Jesus em todas as coisas da nossa vida e, através de mensagens que edificam, apressarmos a volta de Jesus. Nessa mensagem, nós estaremos refletindo um pouco sobre a seriedade de nós estarmos acusando os nossos irmãos, tendo o espírito acusador, onde nós não estamos verdadeiramente tendo o espírito de Cristo. E como isso é sério, principalmente para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de decisão onde está sendo decidido se nós seremos servos do Altíssimo, soldados de Deus ou soldados do inimigo de Deus. É muito interessante ver, queridos, como que hoje tantas pessoas dizem que são cristãs, vão à igreja, buscam a Deus em casa, leem a Bíblia, fazem trabalho para Deus, mas quantos estão com uma roupagem religiosa? Quantos estão vivendo, não é o cristianismo, a intimidade com Deus, mas estão vivendo a religiosidade de liturgias, de costumes, e assim, estão na mesma situação dos judeus. Como assim? Os judeus tinham entendimento, eles eram conhecidos como os doutores da lei, eles oravam em voz alta, mas eles não reconheceram a Cristo Jesus. Por quê? Quando eles buscavam, eles liam a palavra de Deus, eles não queriam buscar a presença de Deus, mas o conhecimento. Eles queriam ter conhecimento. E assim, automaticamente, eles chegaram a tal ponto de rejeitarem a Cristo, sua mensagem e crucificar a Cristo Jesus. Sabe, queridos, nós precisamos acordar. Como nós poderemos viver a eternidade ao lado de Jesus se hoje nós não estamos imitando o seu modelo, o seu exemplo? Como nós poderemos passar a eternidade ao lado daquele que é o amor, que nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e ao próximo como a nós mesmos, se aqui nessa terra nós temos um espírito acusador entre os nossos irmãos? Será que nós já conseguimos imaginar Jesus em uma roda de amigos compartilhando fofocas? Ou falando mal de alguém pelas costas, ou indo contra os mensageiros do Senhor e a sua mensagem? Será que nós já conseguimos imaginar Jesus falando falsos testemunhos dos irmãos? Não, queridos, esse não é o Espírito de Cristo, esse não é o verdadeiro cristianismo. E sabe, não adianta nós falarmos que nós somos cristãos, lemos a Bíblia, trabalhamos para Deus, vamos à igreja, se nós estamos vivendo num espírito que é o espírito do inimigo de Deus e não o espírito de Deus. O espírito do inimigo de Deus que está irado com Deus e a sua semente. Na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, verso 10, vem nos falando que o espírito acusador vem do inimigo de Deus, porque ele é o acusador dos irmãos. Ele que fica dia e noite tentando acusar os irmãos, tentando acusar Deus através da semente de Cristo Jesus. E o interessante é que ele não está preocupado em acusar aqueles que abertamente estão alistados no campo do inimigo de Deus. Não, ele não está preocupado com essas pessoas, mas ele está irado, ele está acusando aqueles que levantam a bandeira verdadeira, que tem Cristo vivo na vida deles, que chamam o pecado pelo nome exato e que, assim como a palavra de Deus fala, eles não amaram sua própria vida. Mas tem um detalhe, o inimigo de Deus não quer trabalhar sozinho, então o que ele faz? Queridos e queridas, prestemos atenção. O inimigo de Deus está laçando, ele está ajuntando aqueles que estão com roupagem religiosa,
mas eles estão tão distraídos e não dispostos a deixarem os seus pecados para trás, que automaticamente o inimigo de Deus pega eles para eles serem instrumentos em suas mãos, para que eles também venham ser acusadores daqueles que estão levando a mensagem de Cristo Jesus. E essas pessoas acham que estão na melhor fase espiritual, que só ir na igreja já é o suficiente, que só trabalhar para Deus já é o suficiente, mas muitas estão trabalhando para Deus sem a presença de Deus. E é triste falar, queridos, mas essas pessoas não estão indo contra a mensagem ou contra o mensageiro, mas no mesmo espírito daqueles que crucificaram a Cristo Jesus, elas estão indo contra a Cristo Jesus. E da mesma forma, quando o povo recusou a ouvir o conselho do profeta Samuel, e o Senhor disse: eles não estão te rejeitando, mas me rejeitando. Da mesma forma, essa é a situação daqueles cristãos religiosos que estão indo contra as advertências de Deus. Eles não estão indo contra o mensageiro ou contra a mensagem, mas contra a Cristo Jesus. Interessante que muitas vezes tais pessoas que estão sendo usadas pelo inimigo de Deus, elas acham que estão trabalhando para Jesus, que estão em nome de Jesus ao elas fazerem tudo isso. Mas, se nós formos ver a essência de tudo que Jesus nos ensinou, em nenhum momento ele esteve nos mostrando para a gente seguir um espírito de acusação, de rivalidade, um espírito onde nós estaremos olhando não para Cristo, mas ao inimigo de Deus. E essas pessoas, na volta de Jesus, muitos vão dizer: mas Senhor, nós não fizemos tantas coisas em seu nome? Nós não trabalhamos em seu nome? Nós não estivemos em seu nome? Não fomos à igreja em seu nome? Mas Jesus olhará para eles e dirá: como poderei viver a eternidade ao lado daqueles que me rejeitaram? Sabe, queridos, tais pessoas, ao rejeitarem a mensagem vinda do céu, elas foram cegadas em seus próprios pecados e achando que estavam na melhor fase espiritual, na verdade, estavam trabalhando para Deus, mas sem a presença de Deus. Cuidemos para que, tentando abafar tais mensagens, possamos estar, na verdade, apagando o fogo do Espírito Santo. Precisamos entender, queridos, que aqueles trabalhadores, aqueles servos do autismo que estão trabalhando verdadeiramente para Deus, eles não têm tempo de se ocupar com as faltas do próximo. Precisamos entender que as faltas e fraquezas dos outros não fornecem alimento para a minha e para a sua vida espiritual. E mais do que isso, aquele que espalha sementes da dissensão e da discórdia colhe em sua própria alma os frutos mortais. Ou seja, só o fato de nós olharmos para o mal dos outros desenvolve em nós mesmos esse mal. Onde nós estamos colocando os nossos olhos? Onde nós estamos colocando os nossos pensamentos? Queremos estar na mesma situação dessas pessoas que elas estão achando que estão trabalhando para Deus, mas o seu tempo está sendo ocupado em falar, em fofocar, dar falsos testemunhos daqueles que estão trabalhando em nome do autismo verdadeiramente? Estamos olhando, estamos contemplando, falando sobre Cristo Jesus, o seu amor e a sua perfeição de caráter, para que assim, ao nós olharmos para Cristo Jesus, possamos ser transformados à imagem dele? Somente contemplando o alto ideal que Cristo Jesus colocou diante de nós, nós poderemos subir a uma atmosfera santa e pura que é a própria presença de Deus. E somente assim, tendo uma intimidade com Deus, não é somente uma vez por semana, mas é diariamente, constantemente, é que nós poderemos ter uma luz que sairá de nós e que irradiará por aqueles que estiverem em contato conosco. Estamos fixando os nossos olhos em Cristo Jesus? Estamos com os ouvidos abertos para tentarmos as mensagens enviadas por Deus através dos seus mensageiros, através da sua palavra? Infelizmente, o que mais tem acontecido hoje é que muitos estão confundindo a acusação com a advertência. Precisamos entender, queridos, que a advertência leva ao crescimento espiritual, tanto daquele que vai estar advertindo e também daquele que vai estar sendo advertido. Então, o espírito da pessoa que adverte é o espírito de salvação. Ela quer a salvação do seu irmão e ao ela ver que o seu irmão está cometendo algum pecado, está em alguma prática pecaminosa,
está fazendo algumas atitudes que não agradam a Deus, automaticamente ela está divertindo ele porque ela prefere falar a ficar calada. E ela quer tanto a salvação dele que ela quer ver ele no céu. E para ver ele no céu, ela sabe que no céu não entrará pecado. É hoje que nós precisamos mudar as nossas atitudes. É hoje que precisamos, pelo sangue de Cristo Jesus e o seu poder, deixar os nossos pecados para trás. A advertência é sempre baseada na palavra de Deus. Não é somente em textos isolados, mas é no contexto daquilo que Jesus quer nos ensinar, onde nós podemos encontrar o caminho da salvação. E nós podemos ver um exemplo claro na palavra de Deus sobre a advertência entre Jesus e Judas. Judas, ele tinha um espírito onde ele queria elevar o seu eu, onde ele queria glorificar o seu eu. E mesmo que aparentemente ele era uma pessoa boa, mas ele, através do seu eu, muitas vezes ele não tinha o Espírito de Cristo. E Jesus queria a salvação de Judas. Então, muitas e muitas vezes ele advertiu Judas, falando: Judas, tenha humildade, busque humildade em Deus. Judas, procure ter mais intimidade com Deus, porque automaticamente, quando você tem intimidade com Deus, você tem os frutos do Espírito. Então, Jesus deu várias oportunidades para Judas, para ele mudar, para ele ter a salvação, para ele ter um caráter moldado pelo caráter de Cristo Jesus. Mas Judas, como nós sabemos a história, ele não aceitou as advertências, ele não aceitou as mensagens enviadas por Deus e assim, automaticamente, ele rejeitou a Cristo Jesus. Mas, quando a gente olha para a acusação, queridos, a gente vê que a acusação é totalmente contrária à advertência, porque ela não traz a salvação para o próximo e também a sua essência não é baseada na palavra de Deus. Então, mesmo que aquele que está acusando vem com textos da Bíblia, assim como o inimigo de Deus foi para Jesus quando Jesus estava no deserto e ele foi tentado, mas as pessoas que acusam, elas não vêm com o contexto da palavra de Deus. Então, mesmo que elas falem, não, mas é o assim diz o Senhor. Mas se você vai no contexto da palavra de Deus, é totalmente contrário o que Jesus está querendo nos dizer. Então, aquele que acusa, além dele não estar na presença de Deus, ele também não obtém um crescimento espiritual. E assim, queridos, infelizmente, muitos estão dando as costas para Deus, porque dizem estar em nome de Jesus, colocam textos isolados da Bíblia, mas estão dando falsos testemunhos sobre aqueles que estão sendo atalaias de Sião. E na palavra de Deus é muito claro ao falar que somente Cristo Jesus que julga, somente Deus que pode estar julgando os escolhidos de Deus. Em Romanos 8,33 a gente pode ver isso que fala: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o julga. Mas tem outra questão. Não é somente em palavras que nós estamos rejeitando a Cristo Jesus, mas é no silêncio também. Muitas vezes Jesus nos dá oportunidades para nós estarmos em roda de pessoas que estão falando contra aqueles que são mensageiros de Deus. Mas nós escolhemos ficar calados. A gente não vai falando, olha, isso está certo. Não vamos ficar falando dessa maneira. Será que Jesus estaria nessa conversa conosco? Então, essas pessoas, mesmo sabendo que a conversa está fora do Espírito de Deus, elas preferem ficar caladas. Ao perder a presença dos seus amigos, a perder a sua influência. E assim, automaticamente, elas também são diante de Deus conhecidas como acusadoras, são conhecidas como ímpias. Olha só o que vem nos falando em Êxodo capítulo 23, verso 1, que fala assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Ou seja, automaticamente, quando a gente está juntamente com os ímpios e estando de acordo com o que eles estão falando através do nosso silêncio, estamos fazendo como aqueles que estavam na festa de Herodes, que eles sabiam o que João Batista falava. Todos conheciam a João Batista, mas todos permaneceram calados porque não queriam perder a sua reputação.
E assim, automaticamente, a consequência disso tudo, a consequência do silêncio foi a cabeça de João Batista. Estamos contendendo com aqueles que estão levantando a palavra de Deus? Estamos indo contra, estamos criticando, estamos dando falsos testemunhos com aqueles que não nos têm feito mal? Se nós temos um espírito acusador, então olhemos para os frutos dessas pessoas e olhemos juntamente com a palavra de Deus. Se os frutos dessas pessoas estão segundo a palavra de Deus, amém. Vamos continuar louvando a Deus por estar enviando mensageiros do Altíssimo para levantar mensagens poderosas. Mas, se nós estamos vendo que o espírito dessas pessoas não estão segundo a palavra de Deus, vamos orar por essas pessoas. Vamos ir até ela mostrando para elas que Jesus nos mostra algo melhor. E assim, Jesus nos dará palavras certas no momento correto para que a gente venha advertir elas, levando a palavra de Deus no contexto e a salvação para essas pessoas. Mas sabe, queridos, Deus está pesando na balança aqueles que dizem estar em nome de Jesus, mas estão matando pela língua os servos do Altíssimo. Em Provérbios capítulo 3, verso 30, fala: não contendas com alguém sem razão, se não te tem feito mal. Ficaremos calados mesmo diante das oportunidades que Jesus tem nos dado para nós falarmos, para nós clamarmos, para irmos contra o espírito acusador dos irmãos, que é o espírito do inimigo de Deus? Queridos, não sejamos um perturbador de Israel. Não podemos escolher tomar tais decisões somente para sermos aceitos pelo mundo ou aceitos por cristãos que estão dormindo. Agora, queridos, é o tempo de vivermos de tal modo que possamos fazer parte da semente de Cristo. Agora é o tempo de levantarmos a bandeira verdadeira e sermos cristãos fiéis ao chamado de Jesus Cristo, que Jesus fez para mim e para você. Em Provérbios capítulo 6, vem nos falando preciosas lições através desse capítulo maravilhoso, abençoado. E nos versos 16 a 19 vem falando 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª o Senhor abomina. E olha só, fala: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina ideias perversas, pés que apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Ou seja, a 7ª coisa que Deus abomina é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Muitas vezes nós olhamos para o exemplo dos discípulos quando eles receberam o Espírito Santo e a gente acha que foi de repente, mas tem algo extremamente importante que eles tinham. Eles estavam unidos, não somente unidos no mesmo lugar, mas principalmente o que a palavra de Deus vem nos falando é que eles estavam unidos no propósito. Não tem como nós estarmos unidos no propósito com os nossos irmãos se nós estamos com o espírito acusador. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos chegar até o nosso irmão e falar: irmão, eu fiz algo horrível diante de você e diante de Deus, porque eu acusei você, eu falei falsas testemunhas, eu fofoquei do teu nome, eu falei coisas horríveis do teu nome que não são verdadeiras. Somente assim, querido, somente humilhando diante dos irmãos e diante de Deus, que nós estaremos recebendo a Cristo Jesus, que nós estaremos recebendo o Espírito Santo e teremos os frutos do Espírito. Mas se nós estamos ainda com esse espírito acusador, mesmo que a gente vá à igreja, mesmo que a gente busque a Deus, mesmo que a gente esteja fazendo as coisas em nome de Jesus, de nada valerá, porque o Espírito Santo não habita em lugares imundos. Hoje, Cristo Jesus quer moldar em cada um de nós os frutos do Espírito Santo. Que nós possamos colocar essa mensagem, pensar nessa mensagem, refletir sobre essa mensagem tão importante a cada dia. Que quando nós estivermos em uma roda de amigos, possamos falar coisas que agradam a Deus. Que enquanto nós estivermos no trabalho, possamos estar falando de acordo com o que o Senhor acha.
quando nós estivermos nos estudos, que possamos estar de acordo com o que o Senhor quer para a nossa vida. Qual está sendo a nossa felicidade? Está sendo falar sobre Jesus ou está sendo falar sobre os nossos irmãos? Está sendo fofocar sobre os nossos irmãos? Qual está sendo a nossa felicidade com aqueles que são os nossos irmãos de fé? A nossa felicidade está sendo falar sobre o nome de Jesus, o reino dos céus? Ou estamos mais felizes em falar sobre as coisas deste mundo, acusar os escolhidos de Deus, acusar sua mensagem e automaticamente rejeitar a Cristo Jesus através das nossas atitudes? Que Jesus esteja contigo e comigo a cada momento, queridos, que nós possamos glorificar Cristo Jesus em cada momento do nosso dia, no trabalho, nos estudos, nas rodas de amigos, enfim, Jesus quer estar do nosso lado, Ele quer ser alguém presente em nossa vida, Ele quer ser o nosso amado, para que assim possamos ser preparados, ser moldados por Jesus hoje e agora. Que Jesus esteja contigo e comigo. Eu espero que essa mensagem tenha sido uma bênção para você, assim como foi para mim, e que o nosso Senhor Jesus venha estar nos ajudando para que nós possamos estar tendo palavras que glorifiquem o nome de Deus e conversas que possam chamar a Cristo Jesus e a Companhia Celeste ao nosso lado. Deus seja convosco.